Olá, boa tarde. Meu nome é Eduardo. Eu trabalho no Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Hoje, aqui reunidos, nós estaremos conversando um pouco sobre o tema Lei do Progresso. Só que, antes de iniciarmos os nossos estudos, antes de iniciarmos um pouco as nossas reflexões de hoje, vamos colocando-nos confortavelmente em nossa cadeira, no lugar onde nós nos encontremos. Se você dispuser de um copo de água, de uma garrafinha de água, coloque aí ao lado do seu celular, do seu notebook, desktop, o aparelho que você está utilizando para acompanhar essas reflexões. Mentalize esse copo de água. Peça à espiritualidade amiga, a Deus Todo-Poderoso, que possa colocar nessa água o bálsamo revitalizador que todos nós precisamos, o remédio necessário para todas as nossas enfermidades, que possamos ouvir as inspirações, a intuição dos nossos guias e mentores nas reflexões de hoje e que essas reflexões possam, enfim, trazer a paz, trazer a harmonia para os nossos lares e para todos aqueles que estão junto de nós, conosco, em nossa casa, em nosso local de trabalho. E assim, agradecidos a toda essa equipe espiritual, damos por iniciados os trabalhos de hoje com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Como eu falei, hoje estaremos estudando, não, refletindo um pouco sobre a lei do progresso e o que essa lei, que é uma lei divina, pode nos auxiliar no nosso desenvolvimento em nossa vida. Primeira coisa que nós precisamos iniciar nos nossos trabalhos é definir. E definir o que é o progresso. E a definição que nos parece ser mais clara é, é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para a frente nos domínios do pensamento e da consciência. O progresso, então, nos proporciona essa alavanca de evolução, essa alavanca de crescimento rumo a Deus. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem, ou seja, o progresso é um determinismo da lei divina. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas com um objetivo: sermos espíritos puros e felizes. Para isso, a lei do progresso, inexorável, uma lei que é um determinismo divino, ou seja, todos nós, sem nenhuma exceção, chegaremos um dia a sermos espíritos puros e felizes. Uns podem demorar um pouco mais tempo, outros menos, pois como Jesus mesmo nos afirmou, a cada um segundo suas obras, a cada um segundo o seu tempo, a cada um segundo o seu discernimento e a sua capacidade de avaliação de si próprio, melhorando-se e conduzindo rumo a esta perfeição para a qual nós fomos criados. Segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de aperfeiçoamento contínuo, ou seja, criados, como já disse, simples e ignorantes, seguindo por um aperfeiçoamento contínuo. Não chegaremos nunca a ser perfeitos, porque perfeito só Deus. Deus é perfeito, mas nós carregamos o germe da perfeição, que é a perfectibilidade. E o que é a perfectibilidade? É a capacidade de aperfeiçoamento contínuo. Então, somos seres divinos com esta capacidade de aperfeiçoamento divino, do qual Deus nos capacitou para buscarmos, enfim,
a felicidade. A lei do progresso, como eu já disse, é inexorável. Todos nós encontraremos, chegaremos a um dia a sermos espíritos puros e felizes. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. A providência divina, Deus, ele nos assinalou esse caminho, esse caminhar, cada um segundo suas obras, cada um no seu tempo, mas o objetivo, este já é um determinismo divino. Ser puro, ser um espírito puro e feliz. Estar ao lado de Deus, nosso soberano Pai, nosso soberano Criador. O progresso é lei natural, cuja ação se faz sentir em tudo no universo, não sendo admissível, por conseguinte, possa o homem frustrá-la ou contrapor-se a ele. As Leis Morais, Rodolfo Caligares, capítulo 28 deste livro. Lei natural. O que é lei natural? Kardec faz essa pergunta aos espíritos. O que vem a ser a lei natural? E os espíritos nos respondem. A lei natural é a lei de Deus, criada por Deus para a felicidade do homem. Essas leis indicam ao homem o que ele deve e não deve fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta desta lei, quando afasta-se da lei natural. Portanto, nós somos os artífices das nossas infelicidades, quando nos afastamos das leis naturais, da lei de Deus. Então, o progresso é uma dessas leis naturais. Kardec, no intuito de facilitar um pouco mais o nosso entendimento a respeito das leis naturais, as dividiu em 10 leis. Sugiro, aquele que desejar, pode procurar Livro dos Espíritos, terceira parte, começando na pergunta 645, que é essa que eu acabei de citar, o que se entende por lei natural, e seguindo adiante por todas as 10 leis naturais, procurando assim entender um pouco mais a respeito das leis divinas, as leis de Deus impressas em nossa consciência. O progresso é filho do trabalho, ou seja, à medida que trabalhamos, não só nós progredimos, como também o meio progride. Portanto, o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 25, item 2. O trabalho, ação, movimenta o mundo, além de movimentar o mundo, além de fazer com que o mundo progrida, pois nós somos co-criadores em plano menor, somos as ferramentas que Deus utiliza para que a própria escola que nós cursamos vá avançando. Então, à medida que nós avançamos, nós também melhoramos a nossa escola. A nossa escola hoje, um planeta de provas e expiações, no passado já foi um planeta primitivo. E a partir do progresso daqueles que habitam essa escola e o progresso realizado por aqueles que habitam essa escola, hoje ela é uma escola de provas e expiações. O nosso progresso, além do progresso que realizamos nesta escola, levará essa escola a um dia se tornar um mundo regenerador, um planeta de regeneração. E os espíritos que aí estiverem serão espíritos que se encontram nos degraus evolutivos correspondentes a uma escola de regeneração. Aqueles que, porventura, ainda não estejam ainda adequados, não estejam ainda em conformidade para estarem cursando um mundo de regeneração, serão conduzidos a outros orbes, para os outros planetas, planetas de provas e expiações, para ali novamente cursarem, aprenderem, trabalharem, renovando-se a si próprios, melhorando o ambiente em que se encontram, melhorando-se a si mesmo e caminhando para um processo de uma regeneração, de um mundo regenerador. Nunca faltará-nos oportunidade. Porém, podemos aproveitá-las agora, assim diminuindo um pouco o nosso processo de crescimento contínuo em busca dessa tão buscada felicidade e paz que todos nós procuramos.
Desdobramento de possibilidades valiosas, o progresso é agente do engrandecimento que tudo e todos experimentam, sobre o impositivo das leis sábias da evolução, de que nada ou ser algum se poderá eximir. Estudos Espíritas de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, capítulo 9. Leis divinas e sábias de evolução que nenhum de nós pode se opor, como nós já colocamos, já pautamos em slides anteriores, é um determinismo pelo qual todos nós seremos um dia espíritos puros e felizes. O progresso intelectual. O progresso intelectual, ele antecede o progresso moral. Para que a gente possa entender um pouco melhor por que é que ele deve vir primeiro, vamos nos utilizar de algumas perguntas realizadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A primeira de todas é a pergunta 780, em que Kardec pergunta à Pleiade do Espírito da Verdade a seguinte pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta nos oferecida foi a seguinte: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Vamos ler a 780A, que ela nos ajudará a compreender um pouco melhor. E aí Kardec, retornando à pergunta, coloca: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e o aumento da responsabilidade do homem pelos seus atos. O que quer dizer isso? Quando Deus nos criou, e isso nós já vimos em slides anteriores, ele nos criou simples e ignorantes. Porém, em nossa consciência, ele deixa ali gravada as leis de Deus. As leis de Deus, então, como uma assinatura de um Criador em sua obra, elas ali se encontram grafadas em nossa consciência. Cabe-nos, à medida que vamos nos desenvolvendo intelectualmente, vamos conseguindo compreender essas leis de Deus, que já estão grafadas em nossa consciência, percebendo que essas leis têm como único objetivo a nossa felicidade, e à medida que então vamos compreendendo, vamos colocando-as em prática. Vamos então aplicando essas leis em nossa vida, em nosso crescimento, em busca desta felicidade, em busca dessa paz. Vamos compreendendo melhor o que vem a ser o bem e o que vem a ser o mal. E compreendendo melhor o bem e o mal a partir das leis de Deus, grafadas em nossa consciência, e a partir desse desenvolvimento intelectual que nos permite melhor visualizar o campo de ação dessas leis, vamos compreendendo melhor e vamos aplicando essas leis e colocando-as em prática em nossa reforma íntima. O desenvolvimento nas áreas da ciência e da tecnologia entre os povos civilizados, o progresso intelectual tem recebido no decorrer desse século todos os incentivos, por isso mesmo atingiu um grau de desenvolvimento tão rápido. O movimento em que nós nos encontramos hoje, este progresso intelectual, ele tem se acelerado e ele vai se acelerar cada vez mais. E à medida que esse processo intelectual se acelera, nós vamos compreendendo melhor a presença do próximo, a presença de Deus em nossas vidas, vamos compreendendo melhor que somos os artífices, somos aqueles que hoje, no dia de hoje, projetamos o dia de amanhã. As nossas ações de hoje dizem o que será o nosso amanhã. Aquilo que praticamos hoje será aquilo que colheremos amanhã. Aquilo que semearmos, seremos responsáveis pela sua colheita. Compreendemos melhor que o passado é imutável. Porém, ele, como num retrovisor de um carro, ele é importante para que nós ali observemos de vez em quando nesse retrovisor e vejamos o resultado no presente. E não gostando desses resultados, possamos, na ação do presente, projetarmos um futuro melhor.
O desenvolvimento intelectual nos permite bem a analisar tudo o que acontece. E essa análise mais profunda permite-nos compreender melhor este bem e a sua aplicabilidade. O progresso moral, como eu disse, ele é uma consequência. Ele é uma consequência do entendimento das leis de Deus e das suas consequências. A consequência que é a felicidade, que é o bem geral, que é a paz de consciência, que é o equilíbrio que todos nós procuramos em toda a nossa vida. Então, o desenvolvimento de valores morais que beneficiam a humanidade, tais como o amor e a caridade. É através do progresso moral que encontramos o caminho para ampliarmos a nossa consciência quanto à importância de nos autodesenvolvermos como espíritos imortais. O progresso moral é aquilo que nós normalmente tratamos como reforma íntima. É verificar em nós mesmos os pontos que estão nos trazendo infelicidade, que estão nos trazendo aflições, e que, a partir de um desenvolvimento intelectual, possamos ali compreender as suas causas. E, compreendendo essas causas, atacarmos essas causas. Assim, favorecendo o nosso desenvolvimento. E desenvolvimento para o bem, para o equilíbrio, para o caminho da nossa felicidade. Podemos construir obstáculos ao progresso? Uma pergunta interessante. Kardec a realiza e vamos então nos basear naquilo que Kardec pontua aos espíritos e aquilo que ele nos responde, os espíritos nos respondem a partir do obstáculo ao progresso. A questão é a 785 do Livro dos Espíritos e a pergunta realizada foi: qual o maior obstáculo ao progresso? Qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta nos oferecida, sem sombra de dúvidas, é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Sim, o orgulho e o egoísmo. O progresso intelectual, ele sempre avança. Ele está sempre num contínuo crescimento. Nós, o que aprendemos ontem, vemos o resultado, vemos onde podemos melhorar e vamos progredindo. Intelectualmente, não há dúvidas. Agora, o progresso intelectual, às vezes, muitas vezes, pelo orgulho e pelo egoísmo, principalmente nascidos do nosso interesse pessoal, que é a raiz do orgulho e egoísmo, normalmente esse interesse pessoal, às vezes, causa obstáculos a esse crescimento, a esse progresso, principalmente no que diz respeito ao progresso moral. Muitas vezes queremos ali, numa posição de mando, continuar a nossa autoridade sobre os nossos semelhantes, o nosso querer estar acima das outras pessoas, a nossa palavra ser mais valiosa, o orgulho, a soberba, o egoísmo de tudo querer, ao custa muitas vezes do sofrimento do nosso irmão. Então, isso realmente é um atraso na nossa vida. Quantos anos nós atrasamos o nosso desenvolvimento por um orgulho de raça, por um orgulho de cor? Quanto tempo nós perdemos apenas por um orgulho de um sexo? Por exemplo, o homem frente à mulher, o homem tendo ali pelo seu orgulho e pelo seu porte físico, impondo-se sobre a mulher e causando tanto sofrimento, tanto desajuste. A mesma coisa com a escravidão, por causa da diferença de uma cor de pele, sendo todos filhos de um mesmo pai, ali impondo situações cruéis e difíceis aos nossos semelhantes. Tudo isso por causa do orgulho e do egoísmo nascidos do interesse pessoal. Sim, podemos colocar obstáculos ao progresso. Porém, esses obstáculos, eles não são obstáculos definitivos. Eles caem, e eles vão caindo e vão nos mostrando a perda de tempo. Quanto tempo nós perdemos e quanto nós poderíamos ter evoluído em busca da felicidade e o quanto nós vamos ter que reparar esses danos dos quais somos responsáveis no passado. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a intensidade daqueles vícios.
desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que por suas vezes incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. O próprio progresso traz consigo esse revelador da necessidade da mudança. Assim é que tudo se relaciona no mundo moral como no mundo físico, e de que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade, além dessa vida terrena, que é uma vida passageira, que é uma escola de desenvolvimento, uma escola de progresso do espírito, que é uma escola temporária e que aqui, desenvolvendo-se intelectual e moralmente, encontra-se essa felicidade e esse estado de consciência e de paz que todos nós procuramos. Infinitamente maior e mais duradoura. Entre os povos civilizados, o progresso intelectual tem recebido todos os incentivos, e é muito bom que os receba, porque à medida que nós evoluímos intelectualmente, como eu já disse em slides anteriores, melhor vamos compreendendo o bem e o mal e a felicidade. Muito falta para que o progresso moral se ache no mesmo nível do progresso intelectual. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com o de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Escravidão e outros processos que no passado, basta nós olharmos aí a nossa história, Roma, o mundo antigo, a paz imposta pelo medo e pela espada, a Pax Romana, a escravidão, a subjugação das pessoas entre servos e seus senhores, hoje, já de uma maneira já muito mais visual, de que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, todos rumamos para a perfectibilidade possível e para a busca pela felicidade, um ajudando os outros, pois ninguém faz nada sozinho. Muitas vezes é preciso que haja excesso do mal para que o homem compreenda as necessidades do bem e das reformas. Estamos evoluindo? Boa pergunta, né? Kardec também faz uma pergunta semelhante no Livro dos Espíritos, e ele coloca na pergunta 784. A perversidade do homem é bem grande. Não parece que ele recua em vez de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. E aí os espíritos nos respondem: enganas-te. Observa bem o todo e verás que ele avança, uma vez que compreende melhor o que é o mal e que a cada dia corrige os abusos. É necessário o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Aqui ao lado eu citei uma passagem da nossa irmã Madre Teresa que nos leva a esta reflexão. Quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, é porque nem você, nem eu quisemos dar a ele o que ele precisava. Estamos aqui para ampararmos uns aos outros nesse escalar em rumo da nossa felicidade. Ninguém será feliz sozinho, porque a felicidade do sozinho é a felicidade do orgulhoso e do egoísta. Seremos felizes juntos, porque somos todos filhos de Deus, criados com o objetivo de estarmos juntos dele, felizes. Os sintomas da evolução. Simples, também fácil. A gente consegue ver isso hoje em dia com bastante clareza. Espalham-se pelo mundo valorosos indivíduos e organizações de diversas crenças, visando atenuar ou eliminar os desequilíbrios expostos, incentivando o progresso humano. Aí eu citei uma imagem dos nossos irmãos, os Médicos Sem Fronteiras. É um exemplo muito claro desses sintomas dessa evolução moral. Indivíduos que se espalham no mundo, orientando, ajudando, prestando serviço a todos aqueles que precisam de uma mão amiga, que precisam de um remédio, que precisam de um momento de carinho e que precisam de um momento de auxílio.
Médicos Sem Fronteiras, Unicef, cada dia mais vemos esses grupos humanitários trabalhando pela evolução do ser, pela evolução moral. A existência na Terra é um livro que está se escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, no livro Mãos Unidas. A história mostra que muitos povos, após abalos que os agitaram, caíram na barbárie. Estando pobres, habitaram um casebre. Ficando ricos, trocaram-no por um palácio. Os espíritos que estão encarnados nesses povos degenerados não são aqueles que o compuseram ao tempo do seu resplendor. Os que avançaram foram para habitações mais perfeitas e progrediram, agindo enquanto os menos avançados tomaram o seu lugar. O que quer dizer este slide? Inclusive, eu utilizei um livro, uma foto de um livro que trabalha muito a respeito desse processo evolutivo. Se vocês bem recordarem, há 4 ou 5 slides atrás, eu comentei que o nosso planeta hoje é um planeta de provas e expiações. Ele caminha para um planeta de regeneração. Pela lei do progresso, nós, como co-criadores em plano menor, estamos trabalhando para que esse planeta cresça e evolua, em busca de nos oferecer condições de uma escola regeneradora. Porém, aqueles irmãos que não conseguirem acompanhar esse avanço intelectual e moral rumo a este planeta regenerador, eles serão conduzidos, sim, a outros orbes que se encontram no mesmo escalar evolutivo em que nós nos encontramos, ou seja, um mundo de provas e expiações. E ali ele, como um aluno que não conseguiu ainda aprender, não conseguiu ainda trazer para dentro de si os ensinamentos do Cristo, em busca dessa perfeição moral, em busca dessa perfectibilidade, em busca desse crescimento com destino à felicidade, com destino a estarmos um dia reunidos junto do nosso Pai, esses espíritos que ainda têm dificuldades, seja no campo intelectual, seja no campo do desenvolvimento moral, serão conduzidos novamente a essas escolas, para que ali possam dar novamente continuidade no seu processo de desenvolvimento natural, da lei do progresso, naquelas escolas espirituais. Portanto, este orbe que hoje nós estamos aqui, que no passado já foi um mundo primitivo, que hoje é um mundo de provas e expiações e que está caminhando para um mundo de regeneração. Se desejamos continuar nessa escola, nesse processo evolutivo, que possamos então compreender melhor as leis de Deus, as leis naturais. Que possamos, a partir do nosso desenvolvimento intelectual, perceber a finalidade para a qual elas foram criadas, para o nosso bem, para a nossa felicidade, e possamos então as colocar em prática, eliminando toda a exclusão, eliminando todos os movimentos que nos afastem uns dos outros, mas que possam nos aproximar uns dos outros, a nos ver como irmãos, ao ver no nosso próximo aquele irmão de caminhada, aquele irmão criado por Deus e que tem o mesmo objetivo que eu tenho: buscar a felicidade, buscar a paz de consciência, buscar se aproximar de nosso Pai e Deus Todo-Poderoso. Portanto, vamos nos auxiliar uns aos outros, vamos compartilhar aquilo que aprendemos uns com os outros, vamos oferecer a nossa mão, o nosso tempo, os nossos recursos, em busca de auxiliar a todos esses irmãos que estão na retaguarda, trazendo-os para perto de nós, para que possamos necessariamente nos sentirmos felizes, porque fomos criados juntos, somos todos irmãos e juntos nos sentiremos felizes, porque coração que ama coração, desenvolvendo caridade e compaixão ao próximo. Pratiquemos isso e vamos sentir em nosso coração o efeito da gratidão, o efeito da compaixão que nos faz tão felizes, que nos aproxima cada vez mais do nosso Criador. Há povos
que são rebeldes ao progresso por sua natureza, mas se aniquilam corporalmente a cada dia. Eles também atingirão a perfeição, sem sombra de dúvida, porque a lei do progresso é inexorável. Ela vai acontecer. Passando por outras existências, os mais civilizados de hoje foram selvagens e antropófagos de antigamente. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam e se esclarecem. De tempos em tempos surgem os gênios, os homens com autoridade, instrumentos que fazem avançar alguns séculos. Sempre aparece, sempre nós temos essas pessoas que nos ajudam no nosso desenvolvimento intelectual. Podemos citar aqui um muito conhecido, Albert Einstein, por exemplo, que nos auxiliou muito no nosso desenvolvimento intelectual, e podemos citar inúmeros que nos ajudam no nosso desenvolvimento moral, um deles muito conhecido por nós aqui brasileiros, Francisco Cândido Xavier, e por que não também o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Esses irmãos que nos auxiliam, que nos fazem crescer moralmente, que nos ajudam no nosso crescimento moral, ajudam-nos a compreender melhor as leis de Deus, a prática das leis de Deus, e também os irmãos intelectuais enviados para nos ajudar a evoluirmos intelectualmente e assim entendemos melhor as leis e as suas aplicabilidades. O progresso da civilização. Questão 790 do Livro dos Espíritos nos ajuda bastante. É um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E a resposta nos trazida pelos Espíritos, progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se à civilização? Kardec pergunta. Condenai antes o que dela abusam, e não a obra de Deus. A civilização ela é incompleta porque nós ainda nos enxergamos como sendo, pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho, como sendo seres únicos. Não vemos o nosso irmão, um irmão mais próximo. Não vemos ali que nós precisamos crescermos juntos. Não dá, ninguém consegue crescer sozinho. É impossível crescer sozinho. Então, esse crescimento, ele só vai acontecer e a humanização, a humanidade, a civilização, ela só vai se tornar completa quando nós olharmos para o próximo e vermos ali um irmão em crescimento, e que aquele que está um pouco mais à frente deve ajudar aquele que está na retaguarda, trazendo-o para mais próximo de si e encontrando assim a felicidade desse grupo reunido em torno de um mesmo pai. Que pai que não gostaria de ver todos os seus filhos à sua volta, né? Que felicidade é essa maior, né? E esse é o nosso objetivo. O Evangelho à frente da civilização é o sol que nos clareia o caminho. Dia a dia, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, capítulo 41. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? A resposta não poderia ser diferente do sim. Afinal de contas, a lei do progresso é inexorável. Então a resposta não poderia ser diferente. Sim. Porém, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Ou seja, é necessário desenvolvimento intelectual. É necessário compreender as leis de Deus. É necessário, além de compreender, colocá-las em prática, vivenciá-las. Tudo isso é um processo, como numa flor, que primeiro brilha essa flor e depois ela começa a se concentrar, a se construir e a chegar no fruto. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? A gente já até comentou há 2 slides atrás. Mas vejamos o que a Pleiade do Espírito da Verdade traz para Kardec. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando a vossa sociedade
houverdes banido os vícios que as desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. A caridade que Cristo veio nos ensinar no seu Evangelho. Na verdade, o Cristo não ensinou, o Cristo viveu. O seu Evangelho, ele viveu. Cristo viveu o seu Evangelho. E a caridade ali esboçada pelo Cristo, ela se exprime em 3 afirmativas: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isto é a caridade entendida por Jesus, isto é a caridade vivida por Jesus em todo o seu Evangelho. Até então, seriam apenas povos esclarecidos, que percorreram a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão desaparecerão todos com o progresso moral. Ou seja, é um estágio. É um estágio evolutivo em que o objetivo final, quando nós desenvolvermos o nosso progresso moral, é chegarmos, enfim, àquilo que nós chamamos de civilização, povos civilizados. Vamos nos ver como irmãos em caminhada, com um único objetivo: sermos todos espíritos puros e felizes e estarmos ao lado do nosso Pai. De 2 nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima ascensão do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. O materialismo dá lugar ao desenvolvimento do ser, ao conhecer-se a si mesmo. Onde a inteligência se puder desenvolver, se pode desenvolver com maior liberdade, onde haja mais boa fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostram os preconceitos de casta e de nascimento, pois tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se enxerga a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas, onde exista menor número de desgraçados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Percebem que é um desenvolvimento que leva um esforço muito grande de desenvolvimento intelectual para perceber a necessidade dessas mudanças e o quanto essas mudanças podem proporcionar a felicidade do conjunto. É um trabalho longo, demorado, mas que vem acontecendo, é inexorável, é um determinismo, e ele chegará um dia ao seu ápice. Todos nós, sem sombra de dúvidas, chegaremos a um dia, pela lei do progresso, a sermos espíritos puros e felizes. Agora, o desenvolvimento, o caminhar, a velocidade com que você busca essa perfeição, com que nós buscamos essa perfeição, a cada um segundo suas obras. Que possamos compreender e entender perfeitamente e consigamos colocar em prática esses ensinamentos do Cristo em nossas vidas, buscando essa felicidade, buscando a civilização, buscando fazer esse mundo um mundo feliz, um mundo de alegrias, um mundo de paz,
um mundo em que aqui nós nos sintamos como irmãos, abraçados numa grande comunidade. O progresso da legislação humana. As leis também são mudadas à medida que há esse progresso. Na pergunta 794, Allan Kardec pergunta a respeito disso. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? E a resposta: poderia, se todas as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias as leis especiais, as leis humanas. O próprio Moisés, quando recebe o decálogo, as 10 leis de Deus, do topo do Monte Sinai, que simbolizam essas leis que estão impressas em nossa consciência, ele percebeu o quão eram complicadas essas leis e quão era necessário desenvolver-se intelectual e moralmente para as colocar em prática. Eram muito difíceis e são muito difíceis. Pegamos um exemplo, dois exemplos, são fáceis de nós entendermos. Duas leis que estão ali: não matarás e outra: não roubarás. Parecem fáceis assim falando, mas não são. Nem um pouco. O verbo roubar e o verbo matar são verbos transitivos. Verbos que necessitam de complemento. Normalmente, quando se fala roubar, a pergunta que o verbo pronuncia o verbo roubar, a pergunta que se faz logo na sequência é o quê? E quando se fala matar, a mesma coisa, o quê? Ou seja, são verbos transitivos, verbos que necessitam de um complemento. Porém, quando apresentados ali no decálogo, nas 10 leis naturais, leis de Deus, eles aparecem sem esse complemento. Ou seja, quando nós utilizamos ali não roubarás, não matarás, isso se estende ao infinito. Não roubarás ideias, pensamentos, coisas, pessoas, fatos, sentimentos. Não matarás o sentimento do teu irmão, não matarás os pensamentos do teu irmão, não matarás o próximo, não matarás os animais, as plantas e todos os seres viventes. Não matarás, não roubarás. Percebe que a amplitude dessas leis é muito extensa. E o homem que antes via e que criava as suas leis na medida do seu entendimento, à medida que vai entendendo essa profundidade da lei, por exemplo, não roubar, vai alterando e melhorando as suas leis. Um exemplo clássico dos nossos dias, para ficar fácil de nós entendermos esta evolução, esse progresso das leis humanas, basta nós lembrarmos aí que antes do final do século XX, quando alguém pedia uma propina para assinar um determinado contrato, alguma coisa, era vista de uma maneira. Hoje em dia, essa visão mudou muito, radicalmente. Tanto que até as nossas leis estão sendo alteradas com finalidade a coibir a corrupção. No passado, víamos um irmão de cor diferente, um escravo, e a lei mesmo complementava ali a possibilidade de você ter um escravo. À medida que fomos compreendendo, se tratava de um irmão próximo a nós, um coração vivente, um ser vivente como nós, em busca da felicidade, e que fomos compreendendo a crueldade e a prática que fazíamos, que era contrária a tudo aquilo que a nossa consciência nos apresentava, nós tiramos isso da lei. Hoje, a escravidão não está mais nas nossas leis. Então percebe que, à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente e que vamos percebendo que o mal traz sempre dor e sofrimento, nós vamos retirando isso e vamos aprimorando as nossas leis. Vamos crescendo, vamos progredindo. Esta é a lei do progresso. Esta é a lei do progresso sobre as leis, nos aproximando cada vez mais da lei divina. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais? Sim, poderia. Por enquanto, não. No momento em que nós nos encontramos, ainda são necessárias as leis humanas, porque ainda não conseguimos compreender na sua total profundidade as leis divinas.
Chegaremos um dia a compreendê-las? Com certeza, absoluta certeza. O nosso objetivo é sermos espíritos puros e felizes. Não vamos esquecer isso nunca. Mas isso leva um tempo, leva um desenvolvimento. Desenvolvimento que nós temos visto, presenciado, e que será quão mais rápido desejemos para nós e para a nossa sociedade. Como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? Isso ocorre naturalmente, como acabei de explicar, pela força mesma das coisas e pela influência das pessoas de bem que guiam na senda do progresso. Muitas leis ele já reformulou e muitas outras reformulará. Espera, dê tempo, tudo ao seu tempo, como está no Eclesiastes, né? Há tempo de vir, há tempo de ir, há tempo de plantar, há tempo de recolher, há tempo de semear, há tempo de esperar. Tudo ao seu tempo. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Emmanuel, Fonte Viva, e o capítulo 62, Devagar, mas sempre. Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A reencarnação é o progresso. A reencarnação e o progresso. O objetivo da encarnação, como Kardec pergunta, o objetivo de nós virmos ao mundo físico é progredir. À medida que vamos vindo, vamos progredindo. Então, o livro Céu e Inferno, Allan Kardec, capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, no item 8, nos fala a respeito do processo da reencarnação e o objetivo desse processo, que é o progresso. Poderíamos progredir na erraticidade como espíritos? Poderíamos. Porém, somente a influência da matéria e a estarmos aqui unidos pelo mesmo objetivo e com esta influência da matéria, e a influência que nos eleva os nossos sentimentos, que abre os nossos sentimentos, que exacerba os nossos sentimentos, é que nos permite conhecermos a nós mesmos, dominarmos esses sentimentos e nos relacionarmos nesse exercício de relacionamento, ajudando uns aos outros, progredindo incessantemente. Ora encarnamos como homem, ora encarnamos no corpo de mulher, ora encarnamos e nos desenvolvemos na parte, por exemplo, da engenharia, ora nos encarnamos e nos desenvolvemos na parte das letras, e assim, encarnando sucessivamente, nos melhorando, nos purificando em busca do nosso aperfeiçoamento, em busca dessa aproximação de Deus. A reencarnação é necessária ao duplo progresso, o moral e o intelectual do espírito. O progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. É nesse atrito entre nós é que vamos nos conhecendo, que vamos nos burilando em busca desse aperfeiçoamento. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Não daria para ser numa única existência, é impossível numa única existência corporal a gente conseguir se desenvolver tanto no lado intelectual como no lado moral. Então, ora riqueza, ora pobreza, ora relacionamentos, ora desenvolvimento intelectual, ora ajuste do passado, nós ali vamos nos burilando, vamos nos ajustando uns com os outros e vamos nos desenvolvendo. Cada existência, assim, é um passo avante no caminho do progresso. E ali Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na conclusão de número 4, nos coloca: o progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei se funda sobre a certeza do futuro. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que fez. Ou seja, passamos aqui uma existência toda nos desenvolvendo. Às vezes pelo nosso orgulho exagerado ou pelo nosso egoísmo exagerado na defesa dos nossos interesses pessoais,
acabamos criando empecilhos, acabamos criando dificuldades. Dificuldades para nós e para muitos que estão ao nosso redor. Retornando à pátria espiritual, ali com uma abrangência maior, com uma visão maior, vemos os resultados das nossas práticas e somos novamente convidados a uma nova encarnação. Às vezes, uma encarnação de reparação, para repararmos aqueles erros que cometemos no passado e auxiliarmos aqueles que prejudicamos nesse escalar evolutivo que todos nós devemos fazermos juntos. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho na encarnação. Frutos que podem ser doces ou amargos, dependendo daquilo que semeamos, dependendo daquilo que fazemos ao nosso próximo, pois é somente servindo no mundo, ao próximo e ao desenvolvimento desse mundo é que encontraremos a nossa verdadeira felicidade. Juntos, felizes, separados egoisticamente, infelizes e necessitando de reparar, de recontinuar. A expiação em si é exatamente esse ponto, essa pedra de toque que nos recoloca no momento em que caímos, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, vem a expiação e nos recoloca no mesmo ponto, para que agora, visto o resultado, a infelicidade e o atraso no nosso progresso, possamos continuar rumo à nossa felicidade, rumo ao nosso progresso. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem que passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Refreando as paixões más, somente esse progresso pode fazer com que o homem, entre os homens, reine a paz, reine a concórdia e a paz, a fraternidade. A Gênese, Sinais dos Tempos, capítulo 28, item 19, de Allan Kardec. Esse desenvolvimento, como aqui está pautuado, ele pode, como eu já falei nos slides anteriores, nós podemos na erraticidade progredir. Sim, podemos, intelectualmente, o quanto desejarmos. Mas é somente no relacionamento com as outras pessoas. É somente com a impressão que a matéria nos oferece, exacerbando os nossos sentimentos, fortalecendo os nossos sentimentos, para que nós ali possamos nos conhecer a nós mesmos, e possamos então estabelecer equilíbrio nesses sentimentos. Sentimentos que, a partir desse equilíbrio, nos proporcionarão a encontrar a felicidade, não a felicidade do egoísta, a felicidade daquele que vive sozinho, mas a felicidade de estarmos todos os dias, todos nós juntos, um dia, ao redor do nosso Pai. A lei do progresso, então, como nós vimos, ela foi criada por Deus com o objetivo da felicidade. Dentro de todas as leis, ela é um determinismo divino. E que belo determinismo, que determinismo maravilhoso que um pai que ama profundamente seus filhos poderia dar, que é o objetivo da felicidade e de estarmos todos reunidos juntos dele, o nosso Pai Criador. Que possamos então, gente, um dia nos encontrarmos juntos ali em Deus, lembrando desses estudos, lembrando dos esforços que cada um de nós precisa fazer para que encontremos essa felicidade. A felicidade está ao nosso alcance. Esteve e está ao nosso alcance. Depende de cada um de nós, de as colocarmos em prática. E como colocar em prática? O Evangelho do Cristo. Nunca nos esqueçamos que o Cristo veio nos mostrar o que é a verdadeira felicidade através do seu Evangelho, através daquilo que ele pautuou muito enquanto aqui encarnado junto conosco, a construção do reino de Deus. O reino de Deus, como ele mesmo disse, não vem com as aparências exteriores, mas o reino de Deus que está no coração de cada um de nós. Desenvolvemos, então, ajudando ao nosso próximo, esse reino de Deus, essa gratidão
que constitui as bases que sedimentam esse reino de Deus. E que essa gratidão e a compaixão na prática da caridade possa ser hoje e sempre o nosso trabalho na construção desse reino. Eu agradeço a todos vocês por terem aqui acompanhado comigo esse estudo. Peço a Deus que todos nós possamos compreender e colocar em prática esses ensinamentos. Fáceis não são, concordo. Mas se não começarmos hoje, quando vamos começar? Teremos que esperar uma nova encarnação para isso? Não. Aproveitemos essa oportunidade. Vamos aproveitar o dia de hoje, porque o amanhã é construído no presente. Façamos então, hoje, no presente, aquilo que gostaríamos de receber no nosso amanhã. Sempre lembrando do irmão de caminhada, nosso irmão que está ao nosso lado, apoiando e o ajudando. Como essa doutrina sempre esclarecedora e que me trouxe tanta felicidade ao meu coração, compartilho com vocês esta felicidade. Compartilho com vocês todo esse esclarecimento e todo esse amor que consegui construir, ainda muito insignificante, muito pequeno, mas que está sendo construído e que juntos, todos nós, chegaremos e construiremos, todos nós, em cada um de nós, esse amor no coração, juntos. Muito obrigado pela presença de todos. E eu gostaria de encerrar esse nosso trabalho de estudo da Lei do Progresso com a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne e libertação, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Muito obrigado, fiquem todos na paz de Deus. Graças a Deus.